A pergunta que muitas pessoas devem estar se fazendo é: agora que a inteligência artificial traduz textos, escreve e-mails, resume documentos e responde perguntas em poucos segundos, ainda faz sentido aprender inglês? Beyond English school, think in English, speak with confidence. Sim, com certeza, ainda faz sentido aprender inglês, mas talvez não exatamente pela razão que você imagina. Durante muito tempo, aprender inglês foi apresentado principalmente como uma maneira de conseguir um emprego melhor, viajar ou conversar com pessoas de outros países. E tudo isso ainda continua sendo verdade. Mas, na era da inteligência artificial, o inglês também pode funcionar como uma ferramenta de desenvolvimento intelectual e reposicionamento diante de um mundo em constante mudança. Porque a inteligência artificial pode produzir uma resposta, mas alguém ainda vai precisar avaliar essa resposta, se ela está correta, se ela faz sentido para aquela situação e quais serão as consequências de utilizá-las. A IA pode escrever um e-mail impecável em 3 segundos, mas ela também pode escrever uma bobagem impecavelmente organizada. E é aí que o ser humano entra. Relatórios recentes sobre o futuro do trabalho mostram que, ao lado das competências tecnológicas, empregadores continuam valorizando capacidades como pensamento analítico, criatividade, comunicação, resiliência, flexibilidade e julgamento. O Fórum Econômico Mundial estima que aproximadamente 39% das principais habilidades exigidas no trabalho passarão por transformações até 2030. Isso significa que depender de uma única competência técnica se torna uma estratégia cada vez mais arriscada. Uma reportagem recente da CBS News americana também destacou que, à medida que a IA assume parte da execução técnica, cresce a importância de pessoas capazes de compreender problemas, questionar pressupostos, comunicar ideias, administrar conflitos e tomar decisões com bom senso. Mas e o que isso tem a ver com o inglês? Aprender inglês não transforma ninguém automaticamente em um pensador crítico. É perfeitamente possível decorar uma lista de verbos e continuar aceitando qualquer informação sem questionar. O benefício aparece quando o idioma é estudado de maneira ativa. Ao ouvir inglês, você precisa manter a atenção, observar o contexto, interpretar o tom de voz e lidar com informações que nem sempre estão completas. Ao falar, você precisa tomar pequenas decisões em tempo real, adaptar a frase, corrigir o caminho e continuar, mesmo sem encontrar a palavra perfeita. Ao ler, você pode comparar fontes, perceber nuances e acessar informações sem depender completamente da interpretação de outra pessoa. E ao escrever, você precisa organizar o pensamento, escolher o que realmente importa e tornar a mensagem compreensível para alguém que não está dentro da sua cabeça. Isso também explica por que pensar em inglês é diferente de simplesmente traduzir palavras. Quando você começa a pensar em inglês, aprende a construir o significado por outra rota. Descobre que a mesma ideia pode ser organizada de maneiras diferentes. E quando percebemos que uma ideia pode ser expressa de outra forma, também começamos a perceber que um problema pode ser observado por outro ângulo. Essa flexibilidade é útil no trabalho, mas não apenas nele.
ela também aparece nas nossas relações sociais. Escutar antes de responder, perceber diferenças de contexto, reformular uma mensagem e tentar compreender o ponto de vista do outro são competências linguísticas, mas também são competências humanas. Em um mundo que muda rapidamente, talvez a maior vantagem não seja saber todas as respostas. Talvez seja saber fazer perguntas melhores, reconhecer respostas ruins e mudar de direção quando as circunstâncias exigem. Por isso, não aprenda inglês para competir com a inteligência artificial na tradução de uma frase ou na criação de conteúdo. Lembre-se que a IA é uma ferramenta a ser usada a seu favor, sim, mas como apoio, não como um instrumento de dependência. Aprenda inglês para desenvolver o ser humano que fará as perguntas, avaliará as respostas e decidirá o que fazer com as possibilidades oferecidas pela tecnologia. A inteligência artificial pode traduzir palavras, mas ela não viverá as consequências das suas escolhas. É você quem precisa fazer isso. Aprender inglês, portanto, não é apenas acrescentar uma habilidade ao seu currículo. Pode ser uma forma de ampliar a sua capacidade de aprender, comunicar, avaliar e se reposicionar diante de um mundo que já está em transição de realidade. A tecnologia pode executar cada vez mais tarefas, mas direção, discernimento e propósito ainda precisam vir de nós. E isso você também consegue alcançar pelo aprendizado do inglês. Porque não basta saber que aprender um idioma traz vantagens profissionais, te torna um cidadão do mundo, faz bem para a mente ou pode nos ajudar a enfrentar um mundo em rápida transformação. A questão é: como construir uma prática de inglês que funcione e tenha continuidade na vida que você tem hoje? É sobre isso que eu quero conversar com você no próximo vídeo. Então, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra conteúdo relevante para entender melhor como o inglês funciona, técnicas para aprender a pensar direto em inglês e práticas para falar o idioma com confiança. Beyond English school. Thinking English. Speak